Hoje lembramos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Em outra linguagem, nós lembramos também o aniversário, o nascimento da igreja, que inicia-se com a missão missionária de Jesus, com o envio dos apóstolos para que eles pudessem pregar. E para que eles tivessem essa coragem, eles necessitavam de uma energia que era a energia do Espírito Santo. Por isso que a vinda do Espírito Santo se deu para os discípulos, os apóstolos. Cumpriu-se com isso a palavra de Jesus. Curiosamente, o texto do Evangelho e a primeira leitura de Atos lembram que depois de 50 dias, Jesus, ele aparece ressuscitado. A presença do ressuscitado é a presença da missão, da tarefa missionária que doravante os discípulos tinham que ter. O Atos lembra que eles estavam fechados num quarto, num cenáculo, porque eles estavam como que desorientados. Jesus havia morrido, eles acompanharam Jesus durante 3 anos, agora eles não tinham mais Jesus. Jesus não estava mais com eles. Eles, de certa forma, seguiam o Mestre, e todo mundo sabia que eles eram os seguidores de Jesus. E agora, depois da morte do Senhor, um tanto desconsolados, como eles iriam sair pelas ruas? Talvez todo mundo poderia, como nós dizemos hoje, tirar um sarro. Você não seguia aquele homem, Jesus? Ele não era assim tão importante? E agora? Vocês estão aí sozinhos, frustrados? Aí veio careceu-se a necessidade do Espírito Santo para fortalecer os discípulos. Mas esse Espírito Santo, ele só poderia vir aos apóstolos com a primeira condição: que eles não tivessem medo, mas tivessem paz. O Espírito Santo, ele não vem quando nós estamos com medo. Só quando a gente tem paz, aí o Espírito Santo, ele se manifesta na nossa vida. Mas aqui nós precisamos fazer ainda uma caminhada muito longa, porque senão nós estamos desconfigurando o Espírito Santo. Primeira coisa que nós temos que entender, que o Espírito Santo só foi dado aos apóstolos, somente aos apóstolos, reunidos na unidade, e para um grupo especial, que era aqueles que estavam seguindo Jesus de Nazaré. Não é dado assim solto, assim não, porque às vezes a ideia que nós temos, que esse Espírito Santo, ele é um vento qualquer. Não, temos normas. O Atos diz que só foi dado aos apóstolos, e só eles têm o poder do Espírito Santo. E daí vem a tarefa missionária da igreja, porque esse Espírito Santo, ele tinha que ser difundido. Por isso que quando Jesus ressuscitado se aproxima dos apóstolos, ele diz: recebei o Espírito Santo. E o recebimento do Espírito Santo na vida dos apóstolos tinha 2 características, 2. A primeira característica do Espírito Santo é a unidade. Não tem 2 Espíritos Santos.
Só tem um Espírito Santo. E é só dado a um grupo. Nessa confusão que nós estamos vendo por aí, não. Só existe uma igreja. E esse Espírito Santo é dado a esta igreja, que é a igreja apostólica. Hoje todo mundo fala de Espírito Santo, né? Qualquer esquina que você vai, você encontra uma igreja. E lá todo mundo fala que tem o Espírito Santo. Tem coisa nenhuma. Vocês conhecem Regente Feijó? Muitos conhecem. É uma cidade grande. É grande esse Regente Feijó? Não tanto assim, né? Tem quantas igrejas católicas em Regente Feijó? Hein? Só tem uma igreja só, que é o Padre Cássio. E sabe quanta igreja de crente lá tem? Pasmem, 72. É muita igreja para dizer que Jesus está em todas elas, não é mesmo? Até Santo Expedito, que é o santo. Você conhece também a cidade de Santo Expedito, cidadona, né? Lá, até uns anos atrás, tinha 12 igrejas de crente. Tem mais igreja do que gente. E você acha que o Espírito Santo está nesses lugares aí repartido, e cada um fazendo a confusão na cabeça do povo? Prudente ter mais de 350 igrejas. E todos se acham donos do Espírito Santo. O que nos falta é a leitura da palavra de Deus. E Atos nos diz isto. Eles estavam juntos, reunidos, e somente os apóstolos. Porque quando você lê o Atos 2, você pensa que ali existe uma montagem de um teatro. Você vai lendo o texto, logo em seguida eles começam a falar em línguas e todo mundo começa a entender. Isso é a história que conta, é pela história dos atos que você vai entender isso. Isso não foi alguma cena consecutiva, como se faz no cinema. O que é o cinema? As imagens repetidas, consecutivas, é que dá a cena para o filme. Mas é filmado tudo em separado. Não é um teatro. A primeira, então, característica é essa. O Espírito Santo é o dom da unidade. E a segunda característica do Espírito Santo, que Jesus dá para os apóstolos, é o dom do perdão. Perdão. E o dom do perdão é dado somente aos apóstolos, à igreja, a minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja, irmão. É a única igreja que tem o dom do perdão. É a única igreja que, em nome de Jesus, pode se perdoar pecados, coisa que ninguém pode fazer. Que nenhum homem, nem mulher, nem poder algum da terra pode fazer. Somente a sua igreja, a nossa igreja, tem esse poder. Então, descobrir, irmãos, essas duas dimensões do Espírito Santo na nossa vida. O dom da unidade tem que estar unido à igreja, embora a igreja tenha pecados com seus padres e bispos, nós temos que estar unidos à igreja, porque o Espírito Santo está nela, e ela é confirmada nesses quase 2000 anos, 2000 anos, não é com essas igrejinhas de crente por aí que fundou o ano passado, não. O protestantismo vai celebrar o ano que vem, o mais antigo e remoto, 400 anos somente. E esses 1600 anos atrás, será que o Espírito Santo não estava, em alguma igreja? Então, essas duas características do Espírito Santo. Mas fica para nós, para terminar também, uma outra lembrança, que é os chamados dons do Espírito Santo.
e que a gente às vezes nem sabe por que nós temos os dons do Espírito Santo. A leitura dos dons do Espírito Santo é a leitura do profeta Isaías, no capítulo 11. Quando você chegar na sua casa essa semana, você vai ler o capítulo 11 do profeta Isaías, onde ele fala do mundo renovado, do mundo novo, do mundo do Cordeiro, do mundo da utopia, do mundo da paz, que é o mundo do Espírito de Deus. Por isso que na oração inicial nós pedíamos a Deus para que Deus renove com o seu Espírito a face da terra. E mais do que nunca, hoje nós necessitamos desta renovação do Espírito de Deus, para que Ele renove a face da terra. E aí vem os chamados dons necessários para realizar a nossa missão. E os dons são os 7 dons do Espírito Santo. Por exemplo, o dom da fortaleza. A gente ter a fortaleza, irmão, coragem. Ser forte diante das tentações, da vontade de desistir, você tem que ser forte. Diante dos obstáculos da vida, aí você convoca o dom do Espírito, para você ter a fortaleza que você necessita para a sua caminhada, para que você não desista da sua caminhada. É o dom da fortaleza que o Espírito de Deus me dá. Um segundo é o temor de Deus, temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus, irmãos. Quando a gente teme a Deus, tudo fica diferente na nossa vida. O mundo se torna diferente. A minha espiritualidade, a minha vida cristã é marejada pelo temor que eu tenho que ter para com Deus. Um terceiro dom é o dom da ciência. Mas não é o dom da ciência da universidade, da escola. Não é porque eu faço mestrado, doutorado, pós-doutorado que eu tenha o dom do Espírito da ciência, não. E também não é porque a gente, lá em Machado, quando a juventude vai fazer prova, não estudou, aí vai lá no sacrário pedir a Jesus para passar na prova. Não adianta, pode perder a esperança. Jesus não vai ajudar, o Espírito Santo não tem essa função. Ele me dá coragem para que eu seja um bom estudante. E já me deu o dom da inteligência, da sabedoria. Mas para que eu tenha isso, eu necessito reconhecer. Um outro dom é o dom da sabedoria. Ser sábio diante da vida, irmãos. Existem muitos cachimbos que caem, porque a gente não teve a sabedoria necessária diante dos obstáculos, das dificuldades. A gente tem que ter a sabedoria, o dom da inteligência, da capacidade, do discernimento diante do que é certo e do que é errado. Existem coisas que eu não posso fazer e coisas que eu devo fazer. Eu peço esse dom do Espírito Santo, o dom da piedade, ser religioso, o dom da oração, eu ser mais contemplativo, eu ter um coração mais aberto à solidariedade, à fraternidade, ao perdão. Eu peço o dom da piedade, para que na minha piedade eu descubra a inteligência do Espírito Santo na nossa vida. E finalmente o dom do conselho. Como o mundo hoje necessita de pessoas que deem conselho. Como seria bom se na nossa paróquia São José tivesse um grupo de pessoas que faria a pastoral do conselho, do aconselhamento. Porque hoje as pessoas estão procurando psicólogos, psiquiatras, em busca de conselhos, na maioria das vezes. E na maioria delas nós vamos à igreja e não encontramos ninguém.
para nos aconselhar. Esse dia apareceu alguém na secretaria, disse que já havia andado em 6 igrejas católicas, né? E não encontrou nenhum padre, ninguém para o aconselhar, para conversar, para desabafar. As pessoas estão cheias de coisa, de problema, de dificuldade, as pessoas estão abafadas e necessita de alguém que não só dê conselho, mas ouça. E por isso que as pessoas vão na macumba, no saravá, no centro espírita, elas vão na cartomante, elas vão ler a sorte. Por quê? Porque elas querem alguém que fale uma palavra para aquele momento, que responda à sua pergunta, ao seu questionamento, à sua inquietação. Esse é o dom do Espírito Santo que nós precisamos aprender a dar. Dar bons conselhos, irmãos, porque gente que dá maus conselhos, o mundo está cheio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus